Fala galera do canal, o Mercado Brasileiro, mais um vídeo para vocês. Você que está vendo pela primeira vez, se inscreva e faça parte dessa família. E você que é inscrito, Deus te abençoe. Me perguntaram de um inseto, não tinha como eu falar desse inseto sem falar dessa pessoa. É uma pessoa muito especial, eu conheci ele na escola. Ele é biólogo, médico sanitarista, infectologista, cientista, bacteriologista. Ele fez duas grandes descobertas da medicina mundial que até hoje surpreende. E, no entanto, os próprios brasileiros não conhecem ele. E ele recebeu homenagens e prêmios, por exemplo, de Alemanha, França, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos. E recentemente recebeu um título de doutor honoris da faculdade de Harvard. Você sabe de que eu estou falando? Quer saber? Vem comigo. Tem hábitos noturnos. Seu corpo é preto, arredondado e achatado, mas se incha quando se alimenta de sangue de animais ou seres humanos. A denominação desses insetos vem de hábito de picar os lábios dos seres humanos enquanto dormem. A transmissão da doença de Chagas, que mata 12 mil pessoas a cada ano, a doença espalha para o homem e pets da mesma forma. A picada desses insetos causa geralmente mudanças imediatas no corpo, causa vergões e erupções cutâneas. Galera do canal Mercado Brasileiro e mais um vídeo para vocês. Nós vamos falar hoje sobre Carlos Chagas, meu xará. Eu lembro quando eu fui estudar sobre Carlos Chagas, eu me identifiquei muito com ele porque ele tinha meu nome, Carlos Chagas. Então as pessoas ficavam me zoando, me chamando de Carlos Chagas na época, eu lembro. E era muito legal isso aí, muito legal. E assim, aí eu fui aprofundando sobre a história dele e eu fiquei impressionado. Ele estudava muito. Ele nasceu em Minas, cidade de Oliveira, né? Seu tio era médico e isso inspirou muito ele, né? E ele era muito esforçado. Naquela época não tinha computador, energia como tem hoje, né? Na época dele era a vela mesmo, né? Então ele ficava estudando vários livros, ele gastava 2 velas. Então os amigos dele chamavam ele de Duas Velas. Chamavam ele de Duas Velas porque ele estudava até acabar 2 velas. E aí pegou esse apelido para ele. Então, e eu me identifiquei muito com ele por quê? Porque ele nasceu em 9/6/1879. Eu nasci em 9/6/1974. E ele tem meu nome, mano. Puta, eu fiquei impressionado com isso. E assim, a gente ficava estudando lá, ciência, né, tudo. E falava sobre ele, tinha que ler sobre ele. E isso era impressionante para mim, era impressionante. Então, aí um amigo meu falou assim, fala sobre o Barbeiro. Não tem como eu falar de Barbeiro sem falar sobre Carlos Chagas, né? Que ele foi um ícone brasileiro e um ícone mundial. E eu acho que às vezes ele é até mais conhecido lá fora do que aqui dentro, porque não é possível. Eu nunca vi uma pessoa receber tanta homenagem de vários países da forma que ele recebeu, né? Ainda tem um título assim inédito para brasileiro, né? Da faculdade de Harvard. É impressionante isso, eu fico impressionado com isso. E assim, ele era médico, sanitarista, né? E ele dedicou assim a vida dele, tipo de 1879 a 1934, a doenças tropicais, ou seja, então ele era um cientista mesmo, porque ele gostava de ir lá e ver, sentir como é que era aquilo. Por exemplo, então assim, ele se destacava muito. Um amigo dele apresentou ele para o cientista Oswaldo Cruz. Aí o Oswaldo Cruz, quando bateu o olho nele, começou a conversar e ver ele, já se apaixonou.
Aí tava tendo problema na ferrovia aqui em São Paulo, com surtos de malária, e ele já estudava malária, já estudava a chaga mesmo, né? Também estudava era a gripe espanhola na época, né? Era a febre espanhola. Então, nessa época ele já estudava tudo isso. E, e impressionante é que esse Oswaldo Cruz, chefe dele, mandou ele aqui para São Paulo. E chegando aqui, ele via assim que as pessoas moravam em casa de barro e aquelas palmeiras que ficavam em cima, né? Essas casinhas do interior, né? Então ele via que a maior incidência era nas pessoas que moravam nesses lugares. Então ele foi na casa e começou a olhar. Ele via as festas e via que os mosquitos ficavam ali. Então ele chegou a pensar, por exemplo, chegou a verificar que acontecia. Que os mosquitos picavam as pessoas, né? Se enchia de sangue, ia para as festas ou pro teto lá e descansava, né? Fazia digestão e depois ia embora. Então ele conversou com o Oswaldo Cruz, né? Falou assim, se a gente exterminar todos nas casas aqui, acaba com essa pandemia, né? E o Oswaldo Cruz concordou, e fizeram isso e foi onde que acabou a pandemia, né? Aquela pandemia naquela época. Ele chegou uma vez para uma obra em Santos, né? Uma obra gigante, e dali ele foi convocado para cuidar dos outros focos em outros lugares, e aí ele não parou mais. Você vê, ele começou a reparar que as pessoas morriam jovem e tinha problema, muito problema cardíaco, e morria jovem com problema cardíaco. Mas era pessoa específica de certas regiões, ele percebeu isso. As pessoas que moravam nessas casinhas também, né? Que tinha isso, que morria mais cedo com problema de coração. E isso começou a ficar na cabeça dele, começou a pensar a respeito disso. E foi quando ele deitado numa rede, né? Do lado de fora, pousou um besouro nele que ele pegou, era o barbeiro. Reza a lenda que os barbeiros daquela época, eles faziam o cabelo, a barba, e eles colocavam sanguessuga, né? Para tratar as pessoas. Eles sugavam o sangue do rosto das pessoas. E fala que é barbeiro por causa disso, mas na verdade, lógico que o Carlos Chagas já sabia disso, né? Ele viveu essa época. Mas ele falou que não, ele fez isso em 1909, né? 1909, isso mesmo. Ele fez quando ele descobriu o protozoário, né? O protozoário que provoca a doença de Chagas, né? Ele colocou o nome de Trypanosoma cruzi. Esse Cruzi foi uma homenagem ao amigo dele, chefe dele, né? Oswaldo Cruz. Eu achei isso muito legal mesmo, né? Ele eternizou o amigo ali. E nisso ele percebeu o quê? Que esse inseto, ele agia à noite, no rosto das pessoas. Então ele colocou como barbeiro, porque ele afeta essa parte do rosto. Essa é a versão oficial e que todo mundo aceita que é a dele, né? Ele colocou essa versão barbeiro porque afeta sempre o rosto, ou seja, esse barbeiro, ele via e mordia o lábio da pessoa. Aí, mas ele morder, sabe, ele sugar o seu sangue, porque assim, ele é achatado, né? Ele é um bicho achatado. Eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês verem depois, porque ele é achatado, depois ele fica gordinho, mas de sangue. Então quando ele pica você assim e começa a sugar o sangue, isso dá uma coceira quando você coça. Ao mesmo tempo que ele pica e suga o sangue, ele deixa as fezes dele.
E quando você coça, porque puxa o sangue daquela coceira, quando você coça, você joga as fezes deles na ferida, né? E logicamente vai cair na sua rede sanguínea. Daí que vai a doença. Daí que vai causar a doença. Que vai ficar na sua rede sanguínea, né? Vai ficar na sua rede sanguínea aí de duas a 4 semanas. E assim, é uma situação bem horrível, porque você vai ter erupções na pele, mexer de pus, você vai ter dor de cabeça, diarreia, náusea, é muitos sintomas. Isso aí você vai ter de 2 a 4 semanas, vai ter sintomas. Eles chamam essa fase de fase aguda. E se você não cuidar nessa fase, o que acontece? Aí se torna crônica. E daqui a 2 décadas, você vai ter problema ou cardíaco ou renal. Ou seja, mas é problema que vai ser de morte, né? Porque essa doença é fatal. Então, quando você tem esses sintomas, você corre para o hospital, ainda você consegue, né, ter um tratamento. Estava falando, você vê assim, é uma doença que é perigosa. Por exemplo, no Brasil, 12 mil pessoas morrem por ano devido a essa doença. E você vê assim, não é brincadeira. 2 semanas começa a aparecer essas moléstias, né? Que você fica, lá que eu falei, tudo aquilo, mas você sente assim, falta de ar, né? Dificuldade para respirar, bastante coisa você sente, bastante sintomas, né? Então é bem sofrido mesmo. E assim, e a grávida, se ela estiver contaminada, ela passa pro filho, pro bebê, né? E isso é de 4 a 14 dias já começa a manifestar, né? Aqueles sintomas. Também tem a transfusão de sangue, de 30 a 40 dias. Tipo, a pessoa tem, né, e faz a transfusão, e você, tipo, passa para você, aí 30 a 40 dias você pega. Implante, né? Se assim o doador de órgão está contaminado e você faz um transplante de órgãos, de 30 a 40 dias também você sente os sintomas, né? Ingestão de alimentos contaminados é de 3 a 22 dias. E falando de ingestão de alimentos contaminados, naquela época que teve uma polêmica danada, né? Que deu uma polêmica danada lá naquela época, eu lembro, de açaí, caldo de cana, aquelas coisas todas. E aí teve uma palestra do médico, não sei o nome dele, Abílio Augusto. Então, como eu estava falando, do médico Abílio Augusto Fragata Filho, do Instituto Dante Pazzanelli de Cardiologia. Na palestra em São Paulo, ele estava falando sobre uma pesquisa que ele fez, né, descoberta, por exemplo, que um dos maiores transmissores dessa doença estava sendo o habitat dele, não o próprio barbeiro. Por exemplo, era na palmeira, né, onde eles pegavam o açaí e o cano de açúcar. Por quê? Porque as pessoas esmagavam o inseto junto com o fruto, né? Então isso estava dando uma contaminação tremenda. Aí então eles falavam o quê? Você procurar uma vigilância sanitária e pegar produtos que são cadastrados com o Ministério da Agricultura, por exemplo, né? Porque se é um lugar feito de qualquer maneira, você está sujeito a pegar a doença. Então, uma menininha de 3 anos com a doença que nem o médico conseguia identificar, ninguém conseguia identificar, e foi aonde ele
Carlos Chagas, identificou todos os sintomas, tudo que ele estava estudando, que ela foi a primeira pessoa com doença de Chagas, de 3 anos. E pra você ficar esperto, sempre ele gosta de ficar, sabe, em estábulos, chiqueiro, galinheiro, pombais, domiciliar, paredes batidas de barro, em folhagens de palmeiras, aquelas coberturas que eles fazem, né? Então, aí tem que ficar esperto com isso aí. Umas coisas muito interessantes. Uma coisa muito interessante é o barbeiro, aquele que se torna o barbeiro mais perigoso, por quê? É o nome estranho. Pastrogilus megistus. Ou seja, esse aí ele consegue viver na mata e na casa, né? No domiciliar, por exemplo. Então esse aí é o mais perigoso, porque ou seja, ele vem voando pela janela. O ideal é que você coloque o quê? Né? Proteção de tela nas janelas, ou então, né? Se protege a sua cama ou o berço do bebê, né? Com a telinha de proteção. Por quê? Porque o hábito dele é noturno, né? O hábito dele é noturno. Nós temos também aqueles veneno da baia lá, né? Que mata mesmo aquele negócio. Mas assim, pesquisadores brasileiros, terapêutica, eles descobriram assim, uma vacina que eles conseguem separar, né? Neutralizar o parasita. Então, essa doença está com uns dias contados, pelo menos aqui no Brasil, né? Assim, o interessante é que, dizer assim, Carlos Chagas, ele foi assim, ele conseguiu muito na, na febre terçã, né? Que é a doença, a gripe espanhola lá, né? Também na Malária, na doença de Chagas. E ele se uniu com empresários, né? Com seu amigo também lá, Oswaldo. Eles criaram a Fundação Oswaldo Cruz, lembra? O Fiocruz, que se tornou assim, o Brasil, ele não só produz suas próprias vacinas, como importa para muitos países. Chega a fazer coisa de 1 bilhão de medicamento por ano. Essa parceria de médico e empresas, médico e indústria, quem ganhou com isso foi o povo, né? Foi o povo. Então, é isso. Foi um excepcional ser humano, né? E muitas vezes a gente não conhecia uma história dele. E se você pressionar, você começar a buscar atrás e for ver, coisas impressionantes que ele fez, né? Ele descobriu também, foi o vírus da malária, né? O mesmo, igual que ele fez com a doença de Chagas, ele fez com a malária também, né? Então tudo que ele entrou, ele foi a fundo mesmo, né? Posso ter ajudado. Se você gostou, dá um like aí, comente, se inscreva no canal, faça parte dessa família e Deus te abençoe.